Deus fale ao seu coração e Ele nos transmita a mensagem do Senhor. Amém. E andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. O pecado vem, me chama, todo dia vem propostas vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri da minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri da minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Boa noite. O Espírito Santo, na Epístola de João, primeira Epístola de João 4, versículos de 1 a 6. Para você que já leu essa epístola, ou já leu as 3 epístolas do apóstolo João, você vai ter percebido
que a principal tese dele, principalmente nessa primeira epístola, a sua principal tese é provar que nós temos a vida eterna. Isso se encontra no capítulo 5, versículo de número 3, que nós temos, e você pode ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Mas ao longo dessa epístola, a primeira epístola, ele vai trabalhar com 3 provas insofismáveis que vão identificar um verdadeiro cristão. A primeira delas é a prova doutrinária, ou a prova de fé. A segunda é a prova social, ou seja, a prova do relacionamento com o outro. E, em terceiro, a prova moral, que também está ligada com o relacionamento ao outro, em relação ao outro, mas também com o relacionamento com o Senhor, ou ao Senhor. Mas no texto, na porção que foi lida aqui agora, no texto em questão, o apóstolo vai falar aos seus ouvintes sobre a prova doutrinária, ou seja, o segundo elemento, o segundo ponto que identifica um verdadeiro cristão, a prova doutrinária. Ele vai falar justamente sobre a fé que foi entregue aos santos, sobre a fé que foi entregue à igreja e que neste momento, neste ponto dessa discussão da carta, está sendo solapada por doutrinas de cunho herético. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. As igrejas nessa região da chamada Ásia Menor, no final do primeiro século, elas estavam sendo bombardeadas, solapadas por doutrinas heréticas, nascidas, oriundas de falsos mestres. O docetismo ou o gnosticismo estava sendo proposto como alternativa à chamada fé cristã. As verdades do cristianismo estavam sendo atacadas desde seus alicerces, desde os seus mais profundos fundamentos. Os mestres docéticos estavam negando que Cristo tivesse vindo verdadeiramente em carne. Que Cristo tivesse vindo verdadeiramente em carne. Portanto, negavam a humanidade de Jesus e assim pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, uma falsa fé e um falso amor. Mais à frente a gente vai voltar a esse ponto. Mas o apóstolo João já aqui vai se deparar com esses mestres gnósticos, com esses mestres docéticos. Docetismo, doceta vem de doquém, do grego parecer, ter semelhança de. Então Cristo tinha semelhança de figura humana, tinha semelhança de carne, mas não era. Era um espírito, era um fantasma, qualquer coisa que o seja ou valha, mas não veio de fato em carne. Porque esses mestres defendiam que a carne ou qualquer tipo de matéria, ela é má, ela perece, ela se estraga, ela envelhece. Portanto, Deus, sendo Deus, jamais assumiria a forma humana, jamais se poluiria, jamais se tornaria imundo ao assumir uma forma que, por natureza, segundo esses mestres, é uma natureza má. Guarde isso aí, porque nós vamos voltar a esse tema um pouquinho mais à frente. Paulo enfrenta esse tipo de ensino errôneo. Mateus enfrenta esse tipo de ensino errôneo, ainda que bem no início, que essas doutrinas estavam começando a ser formuladas. E um bom exemplo de você ver no Evangelho de Mateus, é quando no capítulo 8, o Senhor Jesus vem caminhando por sobre as águas e vem salvar os discípulos que se encontram no meio daquele mar revolto, em meio ao vento que é contrário. Quando ele está caminhando, e quando os discípulos veem aquela figura caminhando por sobre as águas, o que eles dizem? Alguém se lembra? O que eles dizem que viram? Um fantasma. Jesus vai dizer: não tem mais, sou eu. Então já a escolha desse evento, que aconteceu de fato por Mateus, serve também para vacinar a sua comunidade da época contra esse falso ensinamento. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui mais à frente. Vamos destacar aqui alguns pontos
ou algumas verdades contidas que serviram para os crentes daquela época, mas que servem para nós hoje. Mas você vai poder pensar, de repente, mas docetismo e gnosticismo hoje? Alguém de fato, será que nega que o Senhor veio em carne? Se alguém nega tanto a natureza humana quanto a natureza divina de Jesus? Será que isso acontece hoje em dia? Será que nós podemos cair nesse erro? Espera um pouquinho, a gente vai chegar lá. Primeiro ponto, o apóstolo João vai lançar à sua comunidade, a comunidade destinatária dessa epístola, um alerta solene que se encontra no capítulo 4, versículo 1, parte A. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Amados, não deis crédito, ou não seja crédulo, a qualquer espírito, ou uma outra possível tradução, a qualquer ensinamento, a qualquer doutrina. O gnosticismo, na verdade, ele era um pacote interreligioso. Combinava ideias filosóficas gregas, combinava ideias esotéricas aliadas ao cristianismo. E isso pareceu ser muito atrativo ao povo daquela época, e ainda mais como esses mestres se apresentavam como verdadeiros mestres, as comunidades estavam meio que temerosos de combaterem, de falarem que não eram mestres de fato, de falarem que não eram apóstolos. E às vezes a gente carrega um pouquinho disso para os dias de hoje. Quem aqui já não falou, ou quem aqui já não ouviu dizer, não, olha só, na verdade, tudo é de Deus. Olha, na verdade, a gente não tem que ficar brigando entre si, eu também concordo que tem que ficar brigando. Mas que a gente tem a nossa doutrina, eles têm a deles, e aí a gente não pode brigar, porque no final de tudo é Deus que está sendo pregado, não é? Quem já não falou isso, ou quem já não pensou isso, ou quem já não ouviu isso? Gente, isso é um pensamento um pouco perigoso. É um pensamento um pouco temeroso, porque nós vemos hoje em dia igrejas ou comunidades ditas cristãs que estão amalgamando diversos tipos de conceitos, fazendo um pacote e entregando a você hoje. E muitos naquela ideia de, não, mas é o homem de Deus que está falando. Não, mas eu não posso contestar porque é o homem de Deus. E aí, meus irmãos, templos de Salomão estão sendo erigidos aí para a gente ver. Realidades cerimoniais que já foram abolidas pelo próprio Cristo estão sendo reerguidas, sobrepostas, amalgamadas umas às outras. Arcas de aliança têm sido construídas, caminhando e visitando outras comunidades, e quando a arca aparece, o povo chora, o povo se ajoelha e o povo toca. Isto é um exemplo de diversos outros exemplos que têm ocorrido nos dias de hoje, que têm conquistado pelo brilho, pelo poder, pelo tamanho, pela majestade, corações indoutos, mentes indoutas, ou às vezes mentes crédulas, que não têm colocado à prova esses ensinamentos. Nós não podemos ser acríticos, não podemos dar crédito àqueles que falam em nome de Deus, mas que não trazem integralmente a doutrina de Deus. E aí nós vamos cair no segundo ponto, porque ele vai tecer um alerta solene, e num segundo momento ele vai dar, o apóstolo João, aos seus destinatários, uma ordem clara. Capítulo 4, versículo 1 ainda, mas a parte B do versículo. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Qual é a justificativa dessa ordem clara? Falsos profetas têm saído pelo mundo afora e têm enganado a muitos, têm conquistado e enganado a muitos. O termo provar aqui é o mesmo usado para testar um metal através do fogo.
testar o metal, para ver se de fato ele é bom, se a sua procedência é boa, se ele vai permanecer diante do calor intenso do fogo. Precisamos sim provar os profetas, provar as mensagens, provar os pregadores e os seus ensinamentos. Ah, pastor, mas e aí? Eu fico meio acanhado nisso. Onde eu encontro uma palavra mais clara para que eu possa exercer isso, para que eu possa de fato provar? Em Atos dos Apóstolos, você vai ver que os crentes bereanos são elogiados pelo apóstolo Paulo, porque eles ouvem e vão examinar para ver se de fato aquela doutrina procede de Deus. Este é um exemplo. Mas também tem um exemplo em Apocalipse 2, versículo 2, que é a carta deste mesmo João à igreja em Éfeso. Vai dizer assim: ainda que essa igreja em Éfeso tenha levado um puxão de orelha porque esqueceu o primeiro amor, mas ela vai também receber um elogio. Apocalipse 2:2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Amados irmãos, com carinho, com ética, mas nós temos que provar se de fato os ensinamentos são e vêm da parte de Deus. Porque aparentemente pode não causar estrago nenhum, mas lá na frente nós vamos dizer o estrago que uma falsa doutrina pode causar em meio ao povo de Deus. Vamos falar dessa doutrina que estava sendo aqui deflagrada em meio às comunidades da Ásia Menor. Não é só o apóstolo João que vai alertar a comunidade sobre falsos profetas. Jesus fez isso e disse que muitos viriam em seu nome e que muitos viriam e iriam falar que eram também Cristo, mas que nós não deveríamos dar ouvidos. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso e o apóstolo Pedro também. Assim sendo, há uma grande necessidade de discernimento entre o povo de Deus. E vai aí um puxão de orelha que começa daqui do púlpito. Nossa geração perdeu o entusiasmo pela defesa da verdade. E o mais assustador é que a pregação herética dos falsos profetas modernos tem ocorrido mediante o silêncio dos profetas de Deus. Tem ocorrido diante do grande silêncio daqueles que não por prepotência, não por vaidade, mas que têm a palavra da verdade, conhecem a palavra da verdade e têm permanecido calado. É o que mais estranha. Temos assistido assentados a uma perigosa tolerância para com as falsas doutrinas. Isso não pode acontecer. Terceiro lugar, vai haver também nessa porção um esclarecimento necessário àquela comunidade. Versículos 2 e 3 do texto lido: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. É a palavra de João, aquela comunidade, mas é a palavra de João também hoje, para nós no dia de hoje. Já falamos que esses mestres procuravam negar a humanidade de Jesus, a sua encarnação, o seu nascimento virginal, morte e ressurreição. Jesus tinha somente a aparência de carne, e não era carne. Essa é uma cristologia espúria e deficiente, que pode conduzir sim à morte e a declínio espirituais. Caminha comigo, meu irmão e minha irmã, ou minha irmã e meu irmão. O Senhor Jesus assumiu a natureza humana,
por amor a nós, e veio como homem cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir. Foi tentado no deserto, foi tentado em diversas outras ocasiões, foi tentado no Getsêmani, sofreu, depois sofreu diante do látego romano, sofreu na crucificação, foi humilhado, verteu sangue, e esses mestres diziam que tudo isso tinha somente aparência, era uma coisa ilusória. No entanto, a palavra bíblica vai dizer que é através dessa realidade que nossos pecados foram lançados em Jesus. Ao assumir a nossa natureza, Ele não se tornou pecador, mas Ele toma sobre si os nossos pecados, recebe a ira de Deus em nosso lugar e transfere-nos a sua justiça, a sua vitória, as suas promessas. Se tudo isto foi um engodo, amados irmãos, nós estamos aqui vivendo num teatro há mais de 2000 anos, porque a salvação não se operou e nós continuamos rumo ao inferno, continuamos caminhando rumo à destruição de nossas vidas, porque nada se operou efetivamente, tudo foi um engodo. E esses mestres docéticos e heréticos vão defender que a salvação vem pelo conhecimento, a gnose, conhecimento de verdades ocultas, de verdades guardadas e só reveladas a uma determinada classe, a um determinado clã, que alcançou essas verdades ocultas, místicas e esotéricas. Essa é a defesa. No entanto, o cristianismo diz, a Bíblia diz, que a salvação não é para um grupo, a salvação não é para mentes brilhantes que receberam algo, mas a salvação é de todo aquele que nele crê. Doutos em doutos, pescadores e anciãos, marceneiros e doutores, quem nele crê tem a salvação. E se crê que o Senhor Jesus veio em carne, não em aparência, tem a salvação e de fato é nascido de Deus. Sem encarnação real, todo o processo de salvação cai por terra e se transforma num engodo, num engano. E esse sim é o artifício de Satanás e de todos os seus falsos profetas que falam não pelo Espírito de Deus, mas pelo espírito do engano, da mentira e da ilusão. Você pode de repente ter algum pensamento docético, gnóstico. Que isso, pastor? Estou fora. Cuidado que você pode ter. Você consegue imaginar um Jesus, criança, menino, que correndo pelas ruas de Jerusalém ou Nazaré, Nazaré, tropeça e rala os joelhos, se machuca e precisa de cuidado? Eu já ouvi dizer, gente, não, que é isso? Jesus nunca tropeçaria e nunca se machucaria. Sabe o que é isso? É um ranço de pensamento gnóstico. Você consegue ver Jesus de Nazaré criança espirrando e tossindo e escorrendo meleca pelo nariz? Que é isso, pastor? Eu consigo, porque a Bíblia diz que ele foi verdadeiramente homem. Às vezes, num cuidado de salvaguardar a pessoa de Jesus, aumentamos a sua divindade em detrimento da sua humanidade. E sem querer, isso é docetismo. Sem querer, isso é gnosticismo. Gente, o menino Jesus teve febre, com certeza. O menino Jesus trabalhando com o seu pai, de repente pode ter dado uma martelada no dedo sem querer. Não, mas ele era perfeito? Mas era perfeito homem, gente. No Getsêmani ele vai suar gotas de sangue. Ele vai dizer que a sua alma está terrivelmente cheia de pavor até a morte. Ah, não, meu Senhor, não. Então leia a Bíblia e vê se não está lá.
Ah, mas o corpo da ressurreição aí não. Aí não era carne. Não, irmãos. Era um corpo. Era a carne que podia ser apalpada, verificada. É um Jesus que mesmo depois de ressurreto come com os discípulos, para provar que não era um espírito. Ainda que fosse um corpo que não obedecesse mais às leis da física. Aparecia, desaparecia, atravessava paredes. Não entremos nesse mérito, mas era um corpo que podia ser apalpado. E não era um fantasma, não era um espírito. E quando ele é assunto aos céus, nossa humanidade é levada com ele, garantindo-nos também a nossa eternidade com ele, com Cristo Jesus. Quando nós caminhamos com esse tipo de pensamento errôneo, tudo isto cai por terra. Cuidado, irmãos. Cuidado. Porque esse tipo de pensamento continua ainda conosco. Quem aqui, só um exemplo breve, quem aqui já leu um livro, ou já teve em mãos um livro, de capa meio vinho, chamado O Maior Homem que Já Existiu? Não é o homem mais rico, não. O homem mais rico foi Salomão. Alguém já viu um livro desse? Nunca viu? O maior homem que já existiu? Não acredito. Esse é um livro dos Testemunhos de Jeová. Eu já tive, já li. E Jesus é apresentado como o maior homem, mas não Deus. É um tipo de meio gnosticismo. A carne até não é negada, mas como a divindade não pode assumir a carne, então a divindade é negada. Jesus foi o maior dos profetas, a maior das mentes, foi usado por Deus. Segundo eles, a primeira criatura. Nós sabemos que Jesus não é criatura, ele é o eternamente gerado do Pai, e não a primeira das criaturas. Então entendam, esse tipo de pensamento está muito próximo da gente hoje, e às vezes entrando em nossas igrejas cristãs. Cuidado, eu não estou faltando com ética, estou usando a palavra de Deus, assim como o apóstolo João usou no seu tempo. Quarto e último lugar, nós vamos perceber um contraste visceral tremendo entre aqueles que têm o espírito da verdade pela graça de Deus e aqueles que têm caminhado no espírito do erro. Capítulo 4, versículos 4 a 6. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João vai fazer aí uma transição dos falsos profetas para aqueles que são verdadeiros crentes, para aqueles que são verdadeiros profetas. Os falsos profetas são governados pelo espírito do anticristo. Pastor, mas o anticristo não é só lá no final da história? O anticristo não é só lá no Apocalipse? Até o próprio João diz isto. Ele vai dizer isto aqui, nestes versículos aqui, até que já foram lidos. Versículo 3, vai dizer que este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem, mas que presentemente já está no mundo. Qual é o ensinamento do anticristo? Qual é o papel do anticristo? Colocar Cristo de lado e assumir o lugar. Essa doutrina nega Jesus, nega a encarnação, nega a divindade, coloca de lado e propõe um outro caminho para a salvação. E esse espírito tem estado no mundo há muito tempo. Ainda que no final dos tempos possa se manifestar o anticristo final, que também vai ser derrotado pelo sopro da boca de Jesus, esse espírito está presente e necessita ser combatido com a doutrina pura e santa do Senhor Jesus. Os verdadeiros crentes procedem de Deus, os verdadeiros crentes são de Deus e são habitados por Deus. O que acontece com o mundo? Já que o mundo jaz no maligno,
O mundo os ouve, porque os argumentos dos falsos profetas é mundano. Então casa, gente. O mundo ouve porque os falsos profetas falam o que eles querem ouvir. Casa, carros, mansão, saúde inabalável, coisas do mundo. Não que isso não seja bom, mas, gente, isso não é tudo. Porque tem muito crente passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde, e tem caminhado com o Senhor sem negar o seu nome. Mas essa palavra, aqueles que não são de Deus não querem. Porque talvez o céu deles seja aqui e agora, enquanto nós aguardamos de fato o celeste por vir. O espírito de Satanás habita no mundo, rege o mundo, e nós temos percebido isso a cada dia. O Espírito de Deus habita em você. Pode parecer um meio clichêzão, mas deu vontade agora. Vira uma pessoa que está ao seu lado e fala: o Espírito de Deus habita em você. Meio clichêzão, mas vamos fazer. O Espírito de Deus habita em você, habita em você, habita em você. O Espírito de Deus habita em nós, na sua igreja. E se de fato habita, você reconhece a palavra da verdade, você dá ouvido à verdade, reconhece que vem da boca de Deus. Aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, do Evangelho de João, capítulo 10. E aqueles que são da verdade ouvem o testemunho da verdade, Evangelho de João 18, versículo 37. Conclusões e aplicações práticas. Já pensei que você estava terminando. Estou terminando. Quieta o seu coração. Querido, ser um crente espiritual não significa ser ingênuo e acreditar em tudo que os outros afirmam. Não somos obrigados a acreditar em histórias de milagres, sonhos, profecias, visões e acontecimentos estranhos, sem primeiro examinar as Escrituras. Percebam, não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas eles têm que passar pelo crivo da palavra de Deus. Nós devemos ver se de fato são obra do Espírito Santo de Deus, e não do espírito do erro e do engano e da morte. Segunda aplicação, o teste maior é quanto à pessoa de Cristo. Todo movimento, todo evento, toda doutrina, organização que venha diminuir a pessoa de Cristo, negar a sua divindade, negar a sua humanidade, negar a sua encarnação, negar a sua morte vicária, negar a sua ressurreição, não pode proceder de Deus e nós não podemos aceitar. Terceira aplicação. Alguns crentes supõem ingenuamente que o mandamento não julgueis para não serem julgados os proíbe de examinar e condenar o erro religioso. Mas é o próprio Deus quem ordena aos seus filhos, crentes, a estarem alertas e a examinarem todas as coisas à luz da palavra de Deus. Última aplicação. Sempre existirão falsos profetas enquanto aqui estivermos. Sempre existirão falsos mensageiros de Deus, cuja mensagem pode até atrair multidões. No entanto, o sucesso não é critério adequado para determinarmos a providência ou a proveniência, a proveniência divina de uma mensagem, de um ministério ou um grupo religioso. Qual é o critério correto? É a validade concedida pela palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o seu Espírito Santo esteja sobre nós, nos iluminando, para que possamos avaliar, provar os espíritos e saber qual é o espírito do erro e qual é o espírito da verdade em nossos tempos. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.